Bom dia a todos. Estamos aqui de volta. Fizemos uma tentativa, a conexão caiu, mas estamos de volta para começar Diálogos Dragon Dreaming. Eu estou aqui representando a rede para a gente conversar um pouquinho sobre essa inspiração Dragon Dreaming para os processos colaborativos e, por que não, para a vida também, né? Vou convidar o Nuno, porque hoje o nosso convidado especialíssimo é o Nuno Arcanjo. Poeta, multiartista. Nuno, Oba! aí, agora sim. Muito bem. Cá Bem-vindo, estamos. bem-vindo. Esses Graças, querida Liz. diálogos Dragon Dreaming. Então, com muito prazer, a gente recebe aqui o Nuno para dialogar sobre a experiência dele no processo de criação próprio, né, Nuno? Porque você cria, assim, cria em diálogo com o ambiente, né? Cria vendo o que passa no ambiente, te conheço e vejo que tudo que emerge aí na sua frente, você faz poesia, e por isso também nasceu a facilitação poética, que nós vamos entender e saber e te conhecer aí nesse lugar. Então, é um multiartista, multipessoa, que nos inspira muito. Então, como você chega, Nuno? Eu chego primeiro muito feliz de estar me reconectando com a egrégora Dragon Dreaming, da qual eu fiz e faço parte, né? Embora não esteja tão engajado, mas eu fiz a primeira formação lá em 2012, 13 por aí, inclusive um curso que você produziu. E desde então, muitas voltas essa terra redonda deu, e entre elas, essa descoberta, né? Eu até hoje não sei se eu criei ou se eu descobri uma profissão, que é a facilitação poética, que é um jeito de transformar tudo em poesia, e que eu tenho vivido disso, né, já há algum tempo. Enfim, e muito feliz de estar aqui com a Liz, que é uma amiga, uma mentora, uma pessoa tão inspiradora. E estamos aqui, presente, olhando para o futuro. Isso aí, futuro, que é o que a gente precisa. Se inspirar para o futuro, né? Nuno, eu queria a gente começar porque é um tema, assim, que tem me permeado também, e não à toa a gente falou assim, vamos chamar de essa live de colaboração poética, né? E aí a gente viu, assim, o termo ética aí. Porque eu vejo, assim, me chega muito nos cursos ou nas supervisões, né, que faço com as pessoas, assim, mas como a gente ser colaborativo, que às vezes também, dentro dos meios em que as pessoas estão aí motivadas, inspiradas a trabalhar de forma ganha-ganha, de forma colaborativa, mas ainda tem aqueles obstáculos, né? Parece um certo egocentrismo, um olhar só para o que eu desejo, o desejo individual. E aí, esse termo ética, né? Na poesia. Então, poética. Será que isso pode nos inspirar a sermos mais colaborativos? Né? A ética para você aí, como você vê aí nos seus processos, o que é a ética que te inspira aí nesse nome poética? Então, eu como poeta, eu aprendo muito com as palavras. E você está destacando aí que dentro da poética tem ética, né? Assim como na estética também tem. E eu acredito que, primeiro, a arte ela é um campo do conhecimento que não parte de uma visão cartesiana e racional. Ela pode até chegar lá. Aliás, tem uma frase do Picasso que eu adoro, que é assim: a arte é uma mentira que nos leva à verdade. Então, eu acho que a poética é um jeito de
mentir ou de criar, né? Mentira no sentido de criar coisas, que nos ajuda a caminhar na direção de todas as coisas, né? Assim, a ética é um assunto ancestral e, portanto, muito atual. Aliás, uma outra frase muito presente para mim no momento, eu estou acompanhando muito o Ailton Krenak, né? Que é aquele indígena que recentemente está sendo muito lido aí, né? Escreveu A Vida Não É Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e recentemente lançou uma sequência de vídeos que chama Flecha, não sei se você já viu, e tem uma frase lá, voltando para a nossa conversa, que me toca muito, que é: o futuro é ancestral. Isso no Dragon Dream também é muito caro, né? Quando o John e todo mundo resgata a cultura dos aborígenes, por exemplo, como uma fonte de conhecimento. Enfim. Então, eu não tenho uma resposta pronta para a questão de como ser ético na colaboração. Eu tenho reflexões e queria trazer como reflexão um verbete do meu dicionário poético pessoal, né? É uma brincadeira e exercício que eu faço comigo e proponho que as pessoas façam também, criar seu próprio dicionário pessoal sobre valores e princípios, ideias que cada um tem, né? E eu achei aqui a palavra ética, eu queria ler. Vamos lá. Ética. Uma estranha moral que faz bem a todos, incluindo quem faz mal. Ética é poética dos fortes, feito o sol, com sua sempre luz, calor e poesia, iluminando tudo e todos ao longo de todo o dia. Não fazer distinção nem criar categoria tipo cristão e cidadão de bem. É a coragem de ir além das diferenças, das indiferenças, e a coragem também de respeitar sempre, não apenas quem lhe convém. Na dúvida, consulta-se o dicionário popular. Ética é jeito profundo de amar e dar um salto para além. Ética é fazer o bem sem ver a quem. Maravilhoso, Nono. Isso resume a ética de forma poética, que Platão já falava lá na Grécia clássica. Opa, muito antes de Cristo, né? Muito, muito antes de Cristo, né? E a gente ainda aqui refletindo sobre isso. Então, me toca quando você fala assim, que depois você me manda, porque isso aí vai virar entrada de abertura de muitas coisas, né? Que bem a todos, incluindo quem faz mal. Então, isso vai para um lugar, assim, reflito aqui com você, para um lugar de incluir a diversidade. Né? Incluir de uma forma tão ampla a diversidade que, inclusive, quem a gente acha e julga que está fazendo mal. Né? Então, olha a potência e o trabalho, e eu sempre trago muito para como a gente pode crescer pessoalmente, né? O trabalho interno que a gente pode fazer com nós mesmos, indo além do bem e do mal. Né? Aí Nietzsche também, né? Como ir além do bem e do mal e fazer o bem. Assim, eu sinto que a ética é nesse lugar e você traz de forma tão bela, né? Porque aí, de tão bela que é, para ir além do bem e do mal, incluindo todos, precisa coragem, né? E como, né? E aí eu acho que
Dá medo. Sim, sim, não, eu falei aqui, não é para os fracos, né? Ah, definitivamente, acreditar que o bem e o mal são coisas definidas e estão fora da gente é muito mais fácil. Uhum. Você identificar um inimigo do lado de fora e carimbá-lo, né? Fica mais fácil de você se distrair do trabalho que você precisa fazer para dentro, né? Uhum. Que eu acho que é o nosso trabalho mais necessário e mais desafiador, né? Porque, enfim, esse é o grande mistério, né, Liz? Assim, bem e mal, eles são instâncias dentro da gente. E isso é um mistério, né? Tipo, Deus criou assim, né? Tá misturado. Me ocorre sempre aquela história daquele índio que pergunta para ele, né? Enfim, pro índio pajé, assim, como é que é essa história de bem e de mal? Ele fala, é simples assim. Dentro da gente tem um lobo bom e um lobo mau. E aí, mas quem é que ganha essa briga? Quem você alimentar mais, Uhum. né? E eu tenho a sensação, especialmente hoje em dia, né, polarização, briga, essa coisa toda, que o lobo mau, ele é mais sedutor, sabe? Uhum. Ele parece que é mais interessante você ficar brigando do que Uhum. você ficar observando, né? Uhum. E aí me lembra muito um ensinamento do John Croft, do Dragon Dreaming, que é 100% observar e 100% participar, Uhum. né? Que é um outro paradoxo, mas ao mesmo tempo é isso, né? Uhum. Não dá pra gente só querer participar, só fazer o mundo melhor e tal. Tipo, observar, quer dizer, dar esse passo atrás para permitir que Gaia se manifeste nos mistérios dela, né? Incluindo aí a pandemia Uhum. e os vírus e tudo que está acontecendo, eu acho que faz parte da sabedoria criativa de cada um, né? Incluindo todos, né? Tudo. Aí, Nuno, então nessa reflexão aí desses opostos internos que aparecem externamente também, conta pra gente um pouquinho como se dá então o seu processo criativo. Ele nasce daí, porque eu sei que você tem os personagens, que tem um monte de sabedorias pra gente. Isso é uma colaboração. O processo criativo poderia nascer aí dessa colaboração entre lobo bom e lobo mau? Sem dúvida, sem dúvida. No final das contas, eu acho que a vida só acontece porque esses dois lobos existem e brigam e conversam e discutem e tal. E assim, respondendo a sua pergunta e voltando lá na primeira, né, como é que eu me coloco de forma ética num processo colaborativo, no coletivo, sem perder a essência individual, né? Essa é a Uhum. grande questão. Aí eu vou muito para um processo pessoal, assim. Eu estava até bem refletindo sobre isso esses dias. A minha biografia pessoal é de alguém meio solitário, né? Para começar, eu Uhum. sou filho único. Uhum. Então, enfim, passei boa parte da minha vida com o meu quarto, com as minhas coisas e tal. E aos poucos eu fui sentindo uma saudade do coletivo, digamos assim. Que é uma saudade curiosa, que eu costumo chamar de saudade do futuro. Né? Que é uma vontade de viver algo que a gente não viveu, mas a nossa alma sabe que existe. Sabe?
E aí eu comecei um movimento na direção de gente que está fazendo junto, né? E que está estudando, mais do que fazendo, estudando como é que faz junto. E o Dragon Dreaming tem essa proposta, né? Projetos colaborativos e coletivos bem-sucedidos. Enfim, e uma das coisas que eu, voltando para meu jeito pessoal de fazer, e você até tocou nesse ponto aí, assim, antes da gente sentar numa roda externa com um tanto de pessoas diferentes e tal, a gente precisa sentar na nossa roda interna, com essa galera que vive dentro da gente, né? Nós somos uma comunidade cheia de vozes, às vezes dissonantes, né? Enfim, uma que quer, outra que não quer, outra que acha que é por aqui, a outra não, peraí. Se a gente for estudar aí na literatura, né, espiritual, de autoconhecimento, desde o Bhagavad Gita até a própria Bíblia e tal, sempre existiram vozes, né, batalhões, assim, o Bhagavad Gita é uma guerra do mundo interior, enfim. Então, eu acho que esse movimento, né, de lembrar que o que está acontecendo fora, o que me incomoda fora é porque tem alguma coisa dentro para ser olhada, por exemplo, né? Isso nos ajuda. Primeiro, assim, eu fico mais em paz no meio da guerra. Quando eu lembro que a gente está nessa terra para aprender, né? A gente não está aqui. Eu, pelo menos, eu vou confissão pessoal, eu desisti de iluminar, sabe? Eu acho que flashes de luz, né? Como diz Guimarães Rosa, felicidade é em raros momentos de distração, né? E eu acho que essa distração, que está de uma forma diferente, por exemplo, o nosso Pinacari, né? Quando eu me distraio com o ser, né? Quando eu me conecto, né? Distração no sentido de conectar com o que quase ninguém para olhar, né? Enfim, e aí meu processo criativo, assim, primeiro, minha primeira formação artística é no teatro, né? Sou formado em teatro. E eu lembro que quando eu falava, eu sou um buscador, né? Eu só me interesso pelo ator porque ele é alguém que se interessa pelo ser humano. Aliás, dentro do teatro, assim, os mestres que mais me interessaram foram esses que mergulharam num processo de autoconhecimento. E, ao longo do tempo, né, também sou músico, fui contador de histórias, ainda sou, de certa forma, por muito tempo, mas a palavra, enquanto centro desse... enfim, eu sempre gostei muito, né, como eu disse no começo, aprender com a palavra, de saborear a palavra, de permitir e sentir qual que é a próxima palavra que vai vir. E pode ser que ela faça a gente sofrer ou a gente sorrir. E devagarinho, com muito carinho, eu vou fazendo o caminho enquanto eu mesmo caminho. Na mente, sempre estando presente e abrindo o coração. Eu acho que fazer poesia é uma forma de escutar o futuro de daqui a pouco. Senão a gente fica louco. Querer descobrir o futuro de daqui a um ano vai dar engano. Precisamos voltar para o presente, respirar profundo, ser paciente e permitir.
que o silêncio também crie através da gente. Tá cheio de fã aí, Nuno. Eu vou falar com as pessoas. Se alguém tiver uma pergunta, pode escrever no chat que eu vou ver aqui e eu acho bom interagir com as pessoas também. Né? Quem quiser aí uma pergunta, pode fazer. Estou vendo o pessoal aqui agora. Se você coloca, me toca aqui, eu vou trazer Platão de novo. E vê se é isso que ele já falava. Porque, assim, como você fala, me toca que todo mundo pode criar. Todo mundo, então, se conecta com esse eu, com esses eus internos, e escuta e observa um pouco aí, pode liberar um processo criativo, né? Pode liberar aí você se expressar no mundo de uma forma poética, bela. Platão falava assim, né, que não há ninguém que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Podemos, então, Eu acho, eu nem sei se podemos nos tornar, mas podemos nos lembrar que nascemos poetas, né? Vamos ouvir as crianças, que quando começam a refletir, elas pensam poeticamente, quer dizer, elas olham para o mundo pela primeira vez e começam a se encantar e falar coisas aparentemente absurdas, né? Do tipo, eu gosto muito de colecionar, sabe, frases de crianças. Nossa, lembrei de uma aqui, um netinho de 5 anos que estava com a avó no hospital, né? E aí ela falou assim: ô meu netinho, se eu for embora, eu vou sentir saudade. Aí ele falou para ela: vovó, saudade é o amor que fica. Sabe? Uhum. Que lindo isso. Pois é, umas perguntas, assim, outro dia eu estava lendo perguntas de crianças, tipo, professor, por que a água quente ela amolece a cenoura e endurece o ovo? Né? Olha só, assim, é uma pergunta poética, né? É uma pergunta científica. Quer dizer, observar as coisas como elas são necessariamente nos leva para um lugar poético, né? Eu acho que a beleza, ela tem mais a ver com limpar o nosso olhar do que com colocar um óculos, né? E só para finalizar, assim, uma coisa que outro dia eu estava refletindo, que a gente, enquanto filho do Criador, né, a gente cria aquela história, imagem, semelhança, enfim, essa conversa aí que é sempre um mistério. Mas outro dia eu entendi assim: Deus, ele não é poeta, ele é músico e escultor, né? É só contemplar as paisagens e os sons que a natureza faz. A gente inventou a palavra e com ela a poesia para contemplar a criação e lembrar, através da linguagem, que a beleza já existe, né? Então, voltando à sua pergunta, eu acho que despertar o poeta que já existe em nós é dar voz para aquilo que a gente já é, né? Filhos de um universo maravilhoso, misterioso, infinito, né? E abrir essa porta para a gente olhar para ele e falar: uau, como
eu sou incrível, né? Como essa célula que eu sou. Só para terminar essa ideia, outro dia eu ouvi uma coisa incrível, tipo, o ser humano é como se fosse o resultado de uma intenção da vaidade do universo. Porque só através de nós, contemplando as estrelas, por exemplo, é que o universo olha para si mesmo e fala assim: uau, como eu sou demais. Você Né? sabia isso daí que você está falando com outras palavras? É uma sabedoria sufi. É? É uma Fale sabedoria mais. que diz o seguinte, que né, no sufismo ele é uma prática, ele é a parte mais espiritual do Islã. Então, Alá, no Islã se chama Alá. Então, Alá criou tudo para nós, seres humanos. E o ser humano, ele criou para ele. Então, aí a gente volta lá também nos ensinamentos de Cristo, né? Que vem e fala assim, nós somos imagem e semelhança do divino. É isso. Então, quando o divino nos olha, né, olha a si mesmo com toda a beleza, que é uma beleza que a gente não consegue alcançar, né? Então, aí o processo criativo, Nuno, ele também se torna espiritual, hein? Isso que você traz. E a Totalmente. criatividade vem daí, não? A criatividade vem da gente também se conectar com o todo, né? Se conectar com essa beleza que está em cada um. Em cada um. Então, vamos lembrar que voltar lá no início da reflexão. Quando a gente fala assim, nossa, quando eu estou ali com um grupo que me gera aquelas coisas, meu lobo mal acorda, e eu fico ali, aí, né, todos os dragões, aí meu dragão bonzinho quer ficar bonzinho, mas também quer cuspir fogo, né? Mas se a gente lembra que todos nós somos criação e ser criadores, pode suavizar, né? Pode abrir um espaço para a criação e para a sabedoria coletiva e para a ética atuar de verdade, né? Para a gente sermos seres éticos, talvez. Vai me inspirando aqui, assim, para facilitar, né, os processos colaborativos, que às vezes se tornam densos. Eu gosto de lembrar isso, porque parece fácil o que a gente vai propondo, né? Vamos todos caminhar, as mãos dadas e construir juntos. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Então vamos lembrar que não é tão fácil assim, né? Porque aí a gente já vai tranquilo, tá? Não é muito fácil, mas nós vamos assim mesmo, né? Mas se a gente vê a beleza que há, essas palavras me inspiraram a trazer isso, porque a beleza que há em nós mesmos, no outro logo, né? Então eu posso ver a beleza no outro, ainda que tenha um dragão naquele momento cuspindo fogo. Ainda que naquele momento. Mas que pode passar, né? E como isso pode vir como um processo de abrir a sabedoria coletiva. Aí eu trago aqui, porque a gente vai aí, né? O tempo passa rápido, e aí eu queria muito que você contasse pra gente. Mas antes teve uma pergunta aqui, que eu pesquei aqui, que é se você tem um repentista na família? Essa é uma pergunta que você entende? A Silvia, que perguntou, eu vi ela aqui. Código. Então, repentista em si não. Meu pai é escritor e jornalista e minha mãe é cantora e de formação jornalista também, né? Então, ambos da comunicação, da palavra, são, digamos, os primeiros artistas da família. Eu
me considero talvez assim o único que pegou a arte pelo chifre e está vivendo dela. Mas repentista não. Aliás, são mestres para mim, né? Essa criatividade ágil, mental, assim. Eu até não me considero um repentista. Eu sinto que eu gosto de fluir com a palavra, seja ela em prosa ou em poesia, né? Eu até minha linguagem é a prosa poética, né? Eu gosto de misturar as duas coisas. E tem uma coisa interessante que, assim, a prosa, Rubem Alves, que é um grande mestre para mim também, ele dizia que a prosa marcha e a poesia dança, né? Então, eu gosto de caminhar dançando de vez em quando. Mas caminhar, né? Acho que é importante caminhar também. Dar um passo depois do outro, parar, dançar um pouquinho e seguir o caminho. Por aí. Então, vamos dar tempo aqui, talvez mais uma ou duas perguntas, quem quiser escrever. Mas aí queria agora, Nuno, que você contasse para a gente como... Porque a gente fala aqui, certamente tem muitos facilitadores nos ouvindo, quando a gente fala de Dream, tem muita facilitação e está aqui, né, uma profissão que emergiu aí nas últimas décadas, né, vou ser facilitador. E você traz a facilitação poética. Conta pra gente um pouco como é isso, como é esse trabalho, se alguém estiver vendo aqui, se alguém quiser a facilitação poética, como é que se dá? Então, eu diria que assim, são várias camadas essa resposta, né? Mas, de uma maneira geral, ninguém nunca ouviu falar, o facilitador poético é aquele que transforma um conteúdo em poesia. Indo para uma camada além, é aquele que capta a essência de alguma coisa, de um conteúdo ou de uma sabedoria, de um insight, de um ahá, né? E traduz aquilo de uma forma poética, não apenas textual, literal, né? E assim, um pouquinho da origem, né? Como eu disse, assim, a palavra sempre esteve no centro do meu processo criativo. Mesmo sendo músico, sendo ator, contador de histórias e tal, eu me considero um poeta que toca, um poeta que atua, um poeta que narra, né? E aí, assim, hoje eu faço uma investigação sobre as origens de como é que nasceu a facilitação poética em mim, a coisa vai lá na infância. Mas em termos mais concretos, em termos mais concretos e de fatos, assim, o embrião dela surge, e isso é legal dizer, porque tem uma sabedoria que diz que na semente está toda a árvore, né? Eu estava assistindo uma palestra de uma amiga, que se chama Rafaela Capai, que é uma empreendedora criativa e mentora, e no meio da palestra ela contou uma breve história de que aos 4 anos de idade ela estava diante da família dela e pela primeira vez ela se sentiu assim conectada com todo mundo ao declamar uma poesia. Então estava lá na festa, aí as palavras dela foram: e aí eu falei aquele texto e me senti integrada com todas as pessoas, e aí eu olhei para o meu corpo e parecia que os meus átomos estavam fazendo uma festa. Aí quando ela falou, átomos fazendo uma festa, eu falei, uau, que isso mexe comigo. E aí na hora ali deu vontade de escrever alguma coisa. Na verdade eu pensei, um dia eu ainda vou escrever um poema que chama Átomos em Festa. E aquele negócio ficou, eu não consegui mais prestar atenção na palestra, eu peguei a caneta ali, um papel meio rasgado que eu tinha e comecei a rabiscar. E saiu uma tradução da palestra dela, né,
e no final eu pedi para ler, assim, bem timidamente. Falei, caramba, eu escrevi um negócio aqui. Já tinha acabado, o pessoal tinha batido palmas já. Eu falei, ai, eu quero falar. E ela deixou, peguei o microfone e li uma poesia incompleta. E todo mundo bateu palma e falou, nossa, que incrível, como é que você faz isso? Você falou igual, você falou o que ela disse, só que mais bonito. Enfim, e isso foi em 2015, eu acho, por aí. E de lá para cá eu comecei a brincar disso. E onde eu ia, uma palestra, um workshop, eu fazia uma poesia brincando com o que estava acontecendo ali. Até que um belo dia eu fui contratado, né? Alguém me viu num desses workshops e fui contratado oficialmente, pago para entrar depois das palestras. Foi um evento com 6 palestras o dia inteiro. Aconteceu no dia 1º de outubro de 2017, que é a data de nascimento, assim, né, da facilitação poética. E aí, nesse dia, na plateia, tinha uma figura da Fundação Dom Cabral, que é uma, né, tipo uma FGV, assim, uma grande empresa de educação de executivos, e ela me chamou para um evento, e aí disso não parou mais, enfim. Então, desde 2017, eu meio que estou vivendo como um facilitador poético. E o que eu gostaria de trazer é o seguinte, igual eu falei, eu não acho que eu inventei, mas eu descobri uma profissão. Porque os feedbacks que eu ouço, né, do tipo, nossa, você falou igual eu falei, só que mais bonito. Ou então, uma vez um executivo lá de uma empresa falou, poxa, eu acho que todo CEO, todo grande executivo precisa desenvolver um pensamento poético. Porque no meio de tanta informação, esse pensamento consegue sintetizar o caos e organizar e ser mais assertivo, né? Ou então uma outra mentora de negócios chegou para mim chorando e falou, caramba, você explicou essa palestra tão complexa de um jeito que até minha avó consegue entender, né? Então, assim, as pessoas foram me mostrando que o que eu faço é algo que elas queriam e não sabiam, né? E aos poucos eu fui descobrindo, já indo para o caminho de workshops e formações e tal, que todo mundo é poeta, né? Tem um poeta dentro de si que olha para o mundo e fala, nossa, que incrível isso, caramba, esse insight é demais, deixa eu escrever sobre isso. Enfim, então, o facilitador poético é aquele que sintetiza de forma criativa, poética, algum conhecimento, alguma coisa que o afeta, né? Que, aliás, é a origem da palavra afeto. E aí, para terminar, assim, eu cheguei já em 3 passos, né? Que é a escuta afetiva, a escrita combinativa e a expressão envolvente. Né? São os 3 Es da facilitação poética. E eu estou começando a organizar uma forma de falar, gente, isso que eu descobri dá para fazer, dá para qualquer um também fazer. Enfim, devagarinho estou indo nesse caminho aí de despertar poetas, formar facilitadores poéticos e inaugurar essa profissão do futuro já presente. Nuno, então isso volta aqui naquele tema 100% observador, 100% participante, né? Quer dizer, para você conseguir, nesse diálogo, trazendo aqui o modelo Dragon Dreaming, né? Que mostra, então, como facilitador, inclusive facilitador de processos colaborativos, né? Eu preciso estar ali para captar a essência e conduzir o processo. Você está ali, capta a essência e transforma usando as palavras. E aí você pode estar construindo, então, para ensinar a gente
como liberar isso, como que eu posso acreditar que eu posso usar aqui a minha história pessoal, tudo que eu já tenho e também construir. Você vai ensinar isso pra gente. Já tem data? Eu quero. E- Então, não tem ainda data do próximo. Eu estou oscilando entre workshops rápidos assim e mentoria, né? Que aí já é um processo mais longo. Eu devo abrir uma turma agora em setembro, não tem data ainda, mas quem tiver interessado lá no meu Instagram, manda um direct que eu em breve vou comunicar sobre isso, né? Eu estou num processo de formatação mesmo, assim, desse conteúdo para ensinar, né? Já fiz algumas turmas esporádicas, a pandemia deu uma reviravolta geral e eu estou agora compartilhando de uma forma online também, porque, e aí isso é interessante, assim, como eu venho do teatro, eu acredito que a facilitação poética é uma linguagem que também passa pelo corpo, né? Quando eu chego lá no terceiro que é a expressão, porque o poeta clássico que está na nossa mente, tá, aquele cara que escreve, né? Que cria livros e poemas escritos. Mas o facilitador poético não só escreve, como ele expressa. Então, a expressão envolvente, né, é uma disciplina a ser estudada, né? E aos poucos eu estou descobrindo formas de ensinar isso também pela internet e está chegando. Então, respondendo a sua pergunta, né, em setembro vai ter uma turma aí. Quem tiver interessado me manda um direct. nunoarcanjo.poeta. Pegando coisas boas pra gente, então vamos esperar. E Nuno, assim, eu acho que um trabalho sobre a criação, né, um trabalho sobre nós mesmos, para também como investigadora aí dos processos criativos e da expressão, a gente ter acesso a técnicas ou a uma limpeza do olhar para ver a beleza, né, como você falou, vai ser útil não somente se quiser ser facilitador poético, mas vai ser útil também para entrar nos processos colaborativos. Porque essa sensibilidade, né, a capacidade de ver a beleza, de incluir todos, isso é útil para a vida, né? Não só como facilitador poético. Então, assim, eu te falo que eu vou te seguir, já te sigo, vou ficar atenta. Eu vi que você fez uma turma, cheguei depois, mas estou super afim de compartilhar aí, de mergulhar aí nas palavras e aprender com você. Fico feliz que você está agora lançando para o mundo para ensinar, para nos ensinar aí um caminho de limpar o olhar, né? E isso contribuir, lógico, para a gente estar no mundo de uma forma mais autêntica, espontânea e nos nossos processos colaborativos também, né? Porque não vejo outra saída para a humanidade senão a gente apurar a capacidade de ver a beleza e de trabalharmos juntos. Uau, essa é uma ótima síntese, hein? Por isso que eu volto ao começo. O futuro é ancestral, né? Lembrar da nossa capacidade de ver a beleza e de trabalharmos juntos. Eu sinto que como humanidade a gente deu uma perdida aí, né? A gente quis ir sozinho. É um pouco como um adolescente, né? Que chuta a família, fala, não, Deus não existe, Deus morreu, né? Que é a frase do Nietzsche e tal. Tenta desbravar sozinho, aí percebe que não é bem assim, não vai dar certo. E agora, nessa nova volta da espiral, a gente está lembrando que precisa, né? Precisa dos conhecimentos ancestrais, precisa do outro,
precisa da beleza. Outra do Guimarães Rosa, a beleza é não só um direito, como um dever cristão, né? O dever de compartilhar a beleza que existe dentro da gente, sabe? Especialmente no mundo que a galera tá brigando na superfície, né? Mergulhar e compartilhar o que é mais essencial, que é o que tem no coração. Essa conversa com Opa! você, amigo querido, que delícia. Então, assim, vou lançar um desafio para a gente fechar, você fechar aí a nossa live. Tá aí? Tá. Então, Sim. como resumimos em poesia esse nosso encontro? Então, sabe uma coisa que eu lembrei? Ah, Espera aí, olha quem tá aqui. aí, lógico. Só um pouquinho. Tá me ouvindo? Ah, que delícia, tô. Estamos te ouvindo. Quando eu fiz a formação com o John Croft, eu sentei com ele e perguntei, John, se você pudesse resumir o que é mais importante no Dragon Dreaming, né? O que seria? E ele me disse, Dragon Dreaming é amor em ação, 100% observar, 100% participar. Se você conseguir só isso, tá bom. Aí eu fiz uma música. Acho que a gente podia encerrar com ela. Bora lá. Opa! Por Aqui. isso que é bom a gente conversar com o artista, porque sempre tem arte no meio, né? Obrigada, Nono. Amor em ação, atitude do coração. Faço pontes com a terra. Eu quero paz, adeus à guerra. E para isso preciso começar 100% observar, 100% participar e convidar os dragões pra dançar. Querido, muito agradecida, que bom te ver, que bom te aprender com você, escutar suas palavras tão inspiradoras. Agradeço todo mundo que estava aí. Essa live fica gravada na página do Dragon Dreaming Brasil. E de 15 em 15 dias tem os diálogos Dragon Dreaming, sempre com uma dupla diferente, sempre com pessoas inspiradoras. E vamos ficar atento aí ao que o Nuno vai trazer para a gente aprender a ver a beleza, limpar os olhos. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Nuno, beijo. E tô na próxima turma, hein? Oba! Bem-vinda. Gratidão. Beijo. Valeu.